Mais de 2 bilhões de toneladas de resíduos são gerados anualmente pela humanidade. Porque o vidro representa um desafio geológico específico, ele soma quase 20% desse volume total. Uma única garrafa depositada em um aterro leva mais de 1 milhão de anos para se decompor fisicamente. À primeira vista, parece o fim da linha para os cacos, mas na prática, o vidro se recicla para sempre sem nenhuma perda de qualidade. Pode-se notar a escala operacional em uma das maiores fábricas do mundo, que processa centenas de toneladas diariamente. Mas isso é apenas o começo. Fragmentos sujos se transformam em garrafas limpas, revelando os segredos do material mais sustentável da Terra. A jornada técnica de recuperação avança para a próxima etapa, 10 a 20 centavos. Esse é o valor exato que transforma uma simples garrafa vazia de cerveja ou refrigerante em um ativo financeiro imediato, em vez de resíduo. Para reciclar vidro, o requisito fundamental é um fornecimento constante de frascos usados. Mas, no cotidiano, o lixo doméstico mistura os recipientes com detritos regulares, tornando a triagem cara e complexa. Mas, em muitos países europeus, o sistema foi desenhado para resolver esse problema logístico diretamente na fonte. Por que a instalação de máquinas de retorno pelas ruas muda o cenário da reciclagem? Aparentemente, o consumidor realiza apenas um gesto simples ao inserir o vidro no dispositivo. No entanto, a automação escaneia, classifica o material e emite o reembolso instantaneamente, garantindo uma pureza que a coleta manual raramente atinge. À primeira vista, o sistema parece apenas uma conveniência urbana, mas na prática, ele fornece às fábricas um fluxo de vidro pré-selecionado, limpo e infinitamente mais consistente. O valor em dinheiro motiva a população a realizar a separação voluntária, transformando o lixo em recurso antes mesmo de ele chegar à usina. Mas isso é apenas o começo da cadeia logística. Quando os receptores automáticos atingem a capacidade máxima, empresas de coleta despacham caminhões especializados para recolher as grandes caixas plásticas, cada uma contendo milhares de garrafas. Empilhadeiras elevam a carga com o chiado da hidráulica, acomodando os recipientes nos veículos de transporte. Um único caminhão de tamanho padrão carrega entre 20 mil e 30 mil garrafas em uma única viagem. Isso equivale a uma carga bruta de 10 a 12 toneladas de material vítreo, trafegando dos supermercados e pontos de coleta até a planta de reciclagem. O processo está apenas ganhando velocidade. Cada veículo chega à usina carregado com dezenas de milhares de vasilhames compactados firmemente nos compartimentos de carga. Pode-se notar a precisão com que os motoristas manobram de ré até as baias de armazenamento massivas para liberar o conteúdo acumulado. Em questão de minutos, uma cascata ruidosa de garrafas tomba dos caminhões, enchendo o pátio de recebimento, com montanhas coloridas de vidro que brilham sob a luz industrial. Verdes, marrons e transparentes se misturam nestas pilhas gigantescas, que servem como o ponto de partida crítico de toda a operação. Uma reserva constante de matéria-prima bruta aguarda agora a limpeza e a trituração. Dezenas de toneladas de vidro residual se acumulam em montanhas cintilantes no pátio de reciclagem, aguardando o processamento. Carregadeiras hidráulicas maciças avançam em direção às pilhas, erguendo cargas pesadas em suas caçambas de aço. Com um estrondo ensurdecedor, o material cai no funil de alimentação da usina, enviando uma cascata de cacos afiados pela rampa metálica. Imediatamente, a correia transportadora entra em ação, levando o fluxo de vidro misturado com terra e areia para o interior da instalação. Mas por que o vidro precisa passar por uma limpeza tão agressiva antes da fundição? Aparentemente, o calor do forno resolveria tudo. No entanto, impurezas físicas e químicas comprometeriam a estrutura molecular das novas garrafas.
tornando a triagem rigorosa uma necessidade absoluta. A primeira parada técnica ocorre na peneira vibratória, onde sacudidas mecânicas poderosas separam a poeira e partículas minúsculas de cascalho. O vidro sai desta etapa visivelmente mais limpo, mas contaminantes maiores ainda persistem no fluxo. À primeira vista, o processo parece totalmente dominado por máquinas, mas na prática, a intervenção humana é insubstituível nesta fase. Trabalhadores atentos posicionam-se ao longo da correia em movimento, puxando manualmente papel, plásticos e quaisquer objetos estranhos que escapem da triagem mecânica. Essa combinação de força bruta e destreza manual produz um lote de material preparado para a próxima fase. Mas isso é apenas o começo. Tampas de garrafa, frequentemente feitas de metal, ainda se escondem dentro da pilha de cacos. Um separador magnético de alta potência resolve o problema com base em princípios físicos simples. O campo magnético forte atrai os pedaços de aço, içando-os para fora, enquanto o vidro inerte continua seu caminho pela esteira. Pode-se notar como os metais saltam do fluxo principal sob a força do ímã. Graças a esta etapa, o vidro atinge cerca de 80% de pureza. A matéria-prima avança então para a etapa crucial de moagem, onde a granulometria é definida. Pedaços maiores são alimentados em um moinho de martelos, uma máquina robusta equipada com batedores rotativos de alta velocidade. Eles golpeiam o vidro repetidamente, até que restem apenas fragmentos minúsculos e uniformes. Qualquer pedaço que permaneça acima do tamanho especificado é detectado automaticamente e enviado de volta ao circuito do moinho até ser pulverizado corretamente. O processo está apenas ganhando velocidade. Isso cria o cullet, partículas finas e brilhantes que se assemelham a uma areia artificial grossa. Por ter sido quebrado em dimensões tão reduzidas, o cullet derrete muito mais rápido dentro do forno, economizando até 40% de energia em comparação ao uso de matérias-primas brutas como areia ou calcário. A eficiência térmica aumenta drasticamente com o uso deste material processado. Depois fica mais complexo. O cullet é transportado para um sistema de sucção industrial de alta capacidade. Uma forte corrente de ar atinge o fluxo de vidro, arrancando e soprando quaisquer fragmentos de rótulos de papel ou plástico restantes. Vê-se a poeira leve e os detritos sendo sugados para fora da linha, deixando o vidro ainda mais puro. Finalmente, o material entra no sistema de classificação óptica, o estágio de maior precisão tecnológica de toda a linha. Enquanto o vidro desce como uma cachoeira cintilante, sensores a laser escaneiam continuamente a composição e a cor de cada fragmento minúsculo. No momento exato em que vidro marrom, verde ou até mesmo um caco de cerâmica é identificado, o sistema dispara um sopro de ar comprimido cirúrgico, desviando o intruso para um fluxo separado. A velocidade de operação é quase imperceptível ao olho humano. E isso ainda não é o limite. Dezenas de milhares de peças são processadas e analisadas individualmente a cada minuto. Isso assegura que o cullet seja separado com precisão absoluta por cor, pois até a menor mistura de um tom errado arruinaria a qualidade química do vidro reciclado. Uma vez classificado, o material segue adiante pela correia transportadora final. As partículas de vidro são direcionadas para silos de armazenamento distintos, onde se acumulam gradualmente em pilhas monocromáticas, prontas para serem transformadas em novas garrafas de vidro. 20 a 70% de toda a carga do lote de produção consiste em cacos de vidro reciclados prontos para a transformação. Por que o material triturado e limpo não pode entrar sozinho diretamente no forno? Aparentemente, a fusão de vidro antigo seria suficiente para criar novas garrafas, economizando logística. No entanto, sem a mistura homogênea com ingredientes brutos,
o produto final perderia sua clareza estrutural e resistência física. A mistura começa com a adição de areia de sílica pura, o elemento-chave responsável pela transparência cristalina do vidro. Em seguida, introduz-se barrilha ou carbonato de sódio, cuja função química reduz o ponto de fusão da areia e economiza energia em toda a linha de processamento. O calcário também é adicionado à equação, fortalecendo o vidro e tornando-o mais estável quimicamente após a formação. Mas isso é apenas o começo. Em certas fórmulas industriais, os fabricantes incluem dolomita, alumina ou óxidos metálicos para ajustar a cor e as propriedades térmicas. A parte mais importante continua sendo a cor, que permite que o material derretido flua mais rápido, cortando o uso de energia em até 40% em comparação com matérias-primas virgens. De fato, adicionar apenas 10% a mais de cor pode reduzir o consumo energético em cerca de 3% e diminuir significativamente as emissões de dióxido de carbono. Com as fórmulas pré-determinadas pelas fábricas, a mistura homogênea alimenta um enorme forno a gás natural. Lá dentro, as temperaturas atingem cerca de 1150 graus Celsius, um calor ainda mais intenso que o da lava derretida de um vulcão. Técnicos monitoram cuidadosamente todo o processo através de instrumentos, enquanto a mistura é despejada em cadinhos especiais. Pode-se notar que o ambiente interno exige protocolos de segurança extremos dos operadores. Dentro da instalação, trabalhadores precisam usar trajes à prova de fogo e luvas pesadas para suportar o ambiente hostil. O calor circundante chega a quase 3.000 graus, tornando a permanência humana quase insuportável sem o equipamento de proteção adequado. Assim que os ingredientes se estabilizam, a boca de cada cadinho é selada para manter a temperatura extrema e controlar a fusão. O processo está apenas ganhando velocidade. Após 24 horas de calor intenso, a mistura deixa de ser areia e começa a fluir espessa como lava vulcânica. O brilho intenso no fundo do forno revela o vidro líquido, uma massa densa e cintilante que atingiu a viscosidade e temperatura perfeitas. Pelas próximas 5 horas, o material permanece neste estado fundido para permitir a fuga de quaisquer gases restantes, garantindo a pureza máxima no material final. Para dar forma ao vidro, a criação de moldes torna-se o passo seguinte crítico na cadeia. Engenheiros utilizam software avançado de desenho assistido por computador para projetar o molde com alta precisão, controlando cada linha, dimensão e espessura para atender aos padrões técnicos. A partir desse desenho digital, fabricam-se moldes de ferro fundido ou liga de aço, capazes de suportar temperaturas de até cerca de 1.400 graus. Esses moldes são então preparados para receber o vidro fundido e formá-lo a partir de dentro. Uma vez totalmente concluídos, eles são instalados cuidadosamente na linha de produção de sopro duplo. À primeira vista, o sistema de moldagem parece simples e direto, mas na prática ele exige resistência térmica extrema para não falhar sob a pressão repetitiva. Este é um dos métodos mais amplamente utilizados e confiáveis para moldar produtos ocos, como garrafas de refrigerante, potes de alimentos e recipientes farmacêuticos. O processo de formação começa com a queda de gotas de vidro fundido, conhecidas como gob, no molde inicial. Esses gobs são cortados de um fluxo contínuo de vidro líquido, atingindo temperaturas de cerca de 1.011 graus Celsius. Vê-se como as gotas possuem a viscosidade perfeita para uma modelagem suave e consistente ao caírem. Dentro do molde preliminar, um jato de ar comprimido é soprado de cima, empurrando o vidro quente para fora contra as paredes do molde. Isso forma da estrutura inicial, conhecida como Parison, uma bolha oca com um gargalo estreito já definido. Depois, fica mais complexo. Ainda brilhando com calor intenso, o vidro é gentilmente transferido para o molde final,
que fica a poucos centímetros de distância, na mesma linha de produção. Aqui, um segundo disparo de ar comprimido atinge diretamente o centro da pré-forma. O vidro amolecido estica-se para fora até pressionar firmemente contra cada contorno e detalhe da cavidade interna do molde. Em questão de segundos, a forma completa da garrafa se materializa diante dos olhos. Pode parecer rápido e sem esforço visto de fora, como uma operação mecânica básica. No entanto, nos bastidores, cada válvula e sensor do sistema é cronometrado com precisão incrível, sincronizado até 1 milésimo de segundo. Esse nível extremo de controle é o que possibilita a fabricação de centenas de milhares de garrafas por dia, cada uma quase idêntica e sem falhas, como se todas viessem de um único molde perfeito. Recém-saídas do forno, as garrafas de vidro irradiam um calor vermelho profundo e perigoso. Suas superfícies cintilam na escuridão da fábrica como se fossem hastes de metal incandescente. Braços robóticos entram em ação com precisão programada e contínua, deslizando sem esforço para a posição de coleta. Cada garrafa é levantada com cuidado e depositada na correia transportadora para o transporte. E isso ainda não é o limite. A cena toda se desenrola em um silêncio calmo, perfeitamente sincronizada e sem nenhum sinal de pressa. A esteira guia lentamente as garrafas recém-formadas, cujas bases ainda brilham com o calor residual, em direção à área de resfriamento. Elas viajam por um longo túnel amarelo, onde a temperatura baixa pouco a pouco, de maneira controlada. Essa etapa cuidadosa dá ao vidro tempo suficiente para se assentar com segurança sem quebrar devido ao choque térmico. O estágio de resfriamento leva seu tempo, podendo durar vários minutos e, às vezes, estender-se por dezenas de minutos antes de estar completo. À medida que o processo avança, as garrafas resfriadas chegam ao estágio de inspeção automatizada. Aqui, uma matriz de sensores ópticos e câmeras de alta velocidade examina cada unidade em tempo real. Cada detalhe é verificado e, no momento em que um defeito aparece, seja uma rachadura, bolha, arranhão ou uma minúscula deformação, o sistema imediatamente sinaliza e retira a garrafa da linha. Tudo só se complica na verificação final. O próximo estágio foca em um exame detalhado da boca da garrafa, onde a precisão é vital para a vedação. Cada garrafa é rotacionada com exatidão por um sistema automatizado para varredura completa. Sensores ópticos e sondas mecânicas trabalham em equipe para detectar falhas, seja uma lasca na borda, uma rachadura fina ou o menor desvio na dimensão. Apenas garrafas que passam por essa verificação estrita são permitidas a seguir adiante. Após passarem por todas as inspeções de qualidade, as garrafas de vidro são levadas para a seção de paletização. Sistemas robóticos assumem o comando para garantir precisão e uniformidade no empilhamento. Essas máquinas organizam milhares de garrafas com facilidade, preparando grandes lotes industriais. Pode-se observar um mecanismo de pinça com ventosas descer, agarrar uma fileira completa e depositá-la cuidadosamente na camada do palete. Para proteger contra impacto durante o manuseio e transporte, uma folha protetora é colocada entre cada camada de vidro. Quando a pilha é finalizada, um embalador automatizado fixa o palete em filme plástico e o etiqueta com um código que corresponde ao seu lote de produção. Finalmente, os paletes de vidro são movidos para o armazenamento, empilhados ordenadamente e prontos para o envio imediato. De lá, eles viajarão pelo globo para se tornarem garrafas brilhantes. O material transformado e inspecionado aguarda apenas o enchimento para cumprir sua função na vida cotidiana. Jatos de água quente e vapor sob alta pressão atingem o interior de cada garrafa de vidro com força calculada.
Porque essa limpeza agressiva é necessária antes mesmo de o produto entrar na linha de produção. Aparentemente, recipientes novos já estariam prontos para o uso imediato. No entanto, o processo industrial não tolera falhas e elimina qualquer vestígio de poeira ou bactérias, garantindo a pureza absoluta antes do envase. Uma esteira de alta velocidade transporta os vidros limpos diretamente para a estação de enchimento automatizada. Pode-se notar como bicos robóticos descem sobre a linha, despejando Coca-Cola até o exato mililitro em cada unidade. Simultaneamente, o sistema injeta gás carbônico na mistura líquida para travar a efervescência característica dentro do recipiente. Mas isso é apenas o começo da complexidade técnica nesta etapa. Máquinas de precisão pressionam tampas coroa sobre os gargalos imediatamente após o enchimento do líquido. Parece simples selar uma garrafa, mas na prática sensores de alta precisão integrados inspecionam a estanqueidade de cada fechamento individualmente. Isso assegura que o selo esteja perfeito, prevenindo até os menores vazamentos antes do empacotamento final. Depois fica mais complexo, pois cada unidade atravessa um sistema de câmeras de alta velocidade. Vê-se como o equipamento óptico verifica fissuras no vidro, enchimento excessivo ou rótulos mal aplicados enquanto a linha avança sem pausas. As garrafas deslizam suavemente ao longo da correia em formação perfeita, mantendo um ritmo preciso e constante de montagem. Um jato de água fria sob alta pressão atinge o gargalo de cada garrafa na estação de pulverização final. As unidades seladas são organizadas em caixas de papelão e carregadas em paletes para o armazenamento frio. De milhões de pequenas lojas a hotéis de luxo, a distribuição global aguarda a carga. O fluxo de produção segue seu caminho com eficiência. Milhares de fragmentos convergem para assumir sua forma definitiva nos moldes de precisão. Pode-se notar o retorno da transparência cristalina enquanto as garrafas esfriam. O ciclo termina transformando cacos em itens de pureza absoluta e valor renovado. Mas a complexidade técnica não para aqui. Por que esse processo define a eficiência industrial moderna? À primeira vista, a reciclagem parece ser apenas uma vantagem ecológica. Mas na prática, a tecnologia de refusão otimiza o consumo energético, entregando um produto quimicamente idêntico ao material virgem. O material está pronto para o reuso imediato na cadeia produtiva.